Queria começar por, naturalmente, cumprimentar todos os presentes e destacar, como natural, a presença do secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro. Eu fico, digamos, sempre admirado por ver como é que o António José Seguro consegue, digamos, com a agenda que tem de líder do PS, acompanhar as atividades do LIP sempre de forma muito criteriosa, e acho que isso, digamos, é extraordinário e é uma manifestação especial de seriedade política. Queria agradecer o apoio dado ao LIP pela Fundação Friedrich Ebert e fazê-lo na pessoa do seu representante de Portugal, aqui presente, o Dr. Reinhard Naumann. Esta é a segunda conferência do LIP. No passado dia 5 realizou-se uma outra em Lisboa sobre a crise da zona euro e antes do final do mês, salvo erro dia 27, haverá outra em Coimbra sobre educação superior. A realização destas conferências constitui uma atividade transversal do LIP, que é promovida diretamente pela sua comissão coordenadora e que funciona ao mesmo tempo com os diferentes grupos setoriais que estão agora a arrancar no seu trabalho. O tema da conferência de hoje é democracia e participação política. Quando se fala da crise da democracia, que é comum hoje em dia mesmo em democracias mais consolidadas do que a nossa, pensa-se no desinteresse dos cidadãos pela coisa pública e nos déficits da participação formal, mas também da participação informal por parte dos cidadãos. Creio que todos temos consciência disso na sociedade portuguesa. Mas nesta conferência queremos ir um pouco mais longe e tentar compreender melhor esse déficit participativo, assim como abrir algumas vias de possibilidade para o superar. A participação política sempre foi um valor importante para a esquerda democrática, para os partidos socialistas e social-democratas. A participação é um valor fundamental, pelo menos por duas razões. Em primeiro lugar, porque a esquerda democrática sempre deu uma grande importância à construção da cidadania. Ou seja, faz parte do projeto desta área política a ideia de que nós, cada um de nós, para além de ser um indivíduo privado com interesses próprios, mais ou menos egoístas, é também um membro de uma comunidade política, com direitos e, consequentemente, com deveres. Não devemos, pois, olhar para a nossa sociedade, como fazem em outras áreas políticas, como um mero aglomerado de indivíduos e de organizações privadas, mas antes como uma comunidade de cidadãos que se reconhecem como tal e como tal participam na construção do seu futuro coletivo. Neste sentido, a participação política e democracia tem, creio eu, para a esquerda democrática, aquilo que podemos chamar de um valor intrínseco. Em segundo lugar, e a segunda razão para a importância desta ideia, as forças da esquerda democrática sempre pensaram que uma democracia política forte e participada seria a melhor via para a construção de uma democracia social. Ou seja, seria através da participação dos cidadãos que seria possível fazer avançar outros valores da esquerda democrática, como sejam a solidariedade, a igualdade e a justiça social ou distributiva. Portanto, na narrativa da esquerda democrática, a construção da cidadania política é um passo adiante em direção a uma democracia ou uma cidadania social. Neste sentido, a participação política numa democracia não é apenas um valor intrínseco, mas também um valor instrumental e conectado com os demais valores da esquerda democrática, porque permite reforçar esses outros valores. Em suma, a participação política e a democracia não é certamente o único valor da esquerda democrática, dos partidos da social-democracia e do socialismo democrático, mas é um dos valores que fazem parte do seu património histórico e que hoje em dia se torna especialmente importante. Mas porquê especialmente importante hoje em dia? Temos assistido na Europa e em Portugal à imposição de uma forma de fazer política que parece ter abandonado por completo o ideal da transparência
democrática e da cidadania. A informação relevante, como ainda temos visto recentemente, não é muitas vezes disponibilizada por parte dos governos aos cidadãos e nem mesmo aos seus representantes. As próprias decisões políticas são tomadas muitas vezes de forma esconsa e quase clandestina, fora da possibilidade de um controle democrático efetivo. Na minha opinião, poderá não coincidir com outros presentes ou outros membros do painel, um dos fatores para esta política aparentemente democrática, mas na realidade muito avessa ao escrutínio e à participação dos cidadãos, é a prevalência de uma ideologia liberal-conservadora na Europa e também, como sabemos, em Portugal. Uma das vertentes mais importantes desta ideologia consiste em retirar da discussão política uma série de questões que são arrumadas, por assim dizer, de uma esfera tecnocrática ou pseudo-tecnocrática. Ou seja, aquilo que os protagonistas dessa política avessa aos valores da participação democrática nos dizem é que há uma série de temas centrais em qualquer democracia avançada, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social, o orçamento de Estado, etc., que são apenas questões de finanças públicas ou então questões de sustentabilidade aferida em termos técnicos e não questões eminentemente políticas e para decisão por parte dos cidadãos. E é esse o sentido da famosa frase "não há alternativa", não é? Com a qual somos confrontados todos os dias. Não há alternativa para as medidas que se tomam, não há alternativa para aquilo que se faz na segurança social, na saúde, etc. É uma mentira, porque aquilo que caracteriza a democracia é que há sempre alternativa, não é? Mas precisamente aquilo que nós assistimos é uma tentativa de retirada dos grandes temas do debate democrático e dos temas que estão aí para a participação cidadã, uma retirada desses temas da esfera da cidadania e do debate público e a sua tentativa de os colocar num domínio meramente tecnocrático, embora, obviamente, esse domínio não seja verdadeiramente e seja guiado ideologicamente. A consequência desta situação que encontramos hoje em dia é o esvaziamento da participação e da própria política democrática. E eu julgo que é isso que os cidadãos sentem. Quer dizer, um esvaziamento da participação e da política democrática, da discussão política democrática e significativa. E por isso não admira que os povos europeus, depois de se verem afastados de qualquer influência na decisão do seu futuro coletivo, sejam agora empurrados para votos de protesto, como aconteceu recentemente na Grécia, façam uma política que é feita tantas vezes nas suas costas e contra o bem da própria comunidade. Neste clima, também não é surpreendente o crescimento da chamada antipolítica, ou seja, a recusa explícita e por vezes agressiva de toda a participação política, como acontece ou já tem vindo a acontecer de uma forma muito significativa em Itália, mas que eu julgo que começa também a acontecer entre nós. Bom, mas antes que seja tarde, pelo menos no caso de Portugal, queremos nesta conferência fazer o ponto da situação da participação democrática no nosso país, bem como apontar caminhos para a sua melhoria. Pensamos que seria importante considerar o problema a 3 níveis, ou nos 3 espaços fundamentais nos quais se articula a participação política entre nós: o espaço nacional, o local e o europeu. Geralmente, quando se levanta a questão da democracia e participação política, pensa-se no nível nacional, nos partidos políticos, nas eleições e noutras modalidades de participação enquadrada pelas instituições do sistema político ou em modalidades mais informais e alternativas. No entanto, parece-nos também importante considerar aqui o nível local, o do poder autárquico e da participação dos cidadãos nas questões que, de uma forma mais concreta ou mais direta, lhes dizem respeito a esse nível. Além disso, não podíamos, no contexto atual da crise na Europa e crise da Europa, deixar de considerar o déficit de participação democrática ao nível da União Europeia, da qual nos integramos. Esta também é, ou devia ser,
um espaço para a participação democrática dos cidadãos portugueses, já que estes são, por inerência, também cidadãos europeus. Para tratar cada uma destas dimensões do problema e do tema da nossa conferência, estão connosco a doutora Marina Costa Lobo, à minha esquerda, depois o doutor Nelson Dias e a doutora Cláudia Turis Ramos. A Marina Costa Lobo, com quem tive o grato prazer de trabalhar, quer na Associação Portuguesa de Ciência Política, quer noutros projetos de promoção da literacia política em Portugal, é uma investigadora que, desde há longos anos, se ocupa dos fenómenos da participação em Portugal e em perspectiva comparada. Ela falará, portanto, da dimensão nacional. O Dr. Nelson Dias tem-se notabilizado pelo seu trabalho ao nível do poder local, procurando fomentar a participação democrática através do chamado orçamento participativo, de que falará mais adiante. Por fim, a doutora Cláudia Turis Ramos, com quem já tive também o grato prazer de trabalhar num projeto de investigação transeuropeu, é professora universitária, especialista em estudos europeus e traz a esta conferência uma reflexão sobre a dimensão europeia da participação política. Se quiserem saber um pouco mais sobre os membros do nosso painel, tem digamos, uma pequena bio, uma pequena biografia disponível em papel. Lancei um duplo desafio a cada um dos intervenientes deste painel. Por um lado, fazer uma espécie de ponto da situação sobre a participação política na dimensão da qual cada um deles se encarrega, nacional, local e europeia. Por outro lado, procurar exemplos das melhores práticas existentes ou de regras a criar também em cada uma dessas três dimensões. A primeira tarefa deste painel, portanto, e da nossa discussão, é de caráter descritivo e visa ajudar-nos a compreender a situação em que estamos. A segunda tarefa é mais prescritiva e visa indicar que caminhos poderemos seguir no futuro. Os membros do painel farão as suas comunicações pela ordem em que os apresentei, ou seja, passaremos da dimensão nacional para a local e, finalmente, para a dimensão europeia. Depois das comunicações, o debate será aberto à plateia e todos os membros do painel terão todo o gosto em responder às questões e interrogações que venham a ser levantadas. Passo agora, então, a palavra à Marina Costa Lobo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que o João Cardoso Cláudio me dirigiu para estar aqui hoje. Tenho muito gosto em colaborar com o João, já o fizemos anteriormente, e saudar o Laboratório de Ideias por esta iniciativa. O que é que eu pretendo fazer agora numa apresentação relativamente breve? Falar um bocadinho sobre como é que se deve pensar esta questão da participação política e democracia, apresentar-vos alguma informação sobre a evolução deste fenómeno em Portugal e também discutir algumas razões para as tendências que existem na participação política. Isto sempre do ponto de vista de alguns estudos que têm vindo a ser feitos sobre os cidadãos, sobre a forma como eles encaram a democracia em Portugal em perspectiva comparada. Como foi dito, eu sou do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e, ao longo da última década, tenho participado em vários projetos sobre a forma como os cidadãos olham para a política, as suas atitudes políticas e o seu comportamento eleitoral. E, portanto, vou falar um pouco em torno disso. Finalmente, também queria dizer alguma coisa sobre o lugar que os partidos têm de desempenhar em democracia e em relação à participação política. Eu acho que é preciso dizer, em primeiro lugar, que
nos últimos anos, as exigências que se colocam em relação à democracia têm vindo a aumentar. Quando Portugal se tornou uma democracia, Portugal foi o primeiro país da terceira vaga da democratização, havia poucas democracias. Hoje em dia há mais de 100 países que se dizem democráticos e que respeitam um conjunto de regras em relação a eleições livres, etc. Mas passou-se por um patamar bastante diferente de não se põe, toma-se quase por garantido um conjunto de procedimentos democráticos que existem nos países, mas existe bastante mais, os cidadãos exigem mais, até por boas razões, porque o conjunto do eleitorado hoje em dia é um eleitorado muito mais educado, é um eleitorado com muito mais recursos informacionais do que o eleitorado que existia nas democracias, por exemplo, nos anos 60. Portanto, a participação política tem que ser vista um pouco neste contexto, num contexto em que as elites políticas, e em particular os partidos, têm perante si cidadãos bastante mais informados, bastante mais escolarizados e educados e que, nesse sentido, exigem mais. E é desse ponto de vista que se colocam questões sobre a qualidade das democracias que são importantes. Agora, eu acho que é importante ver o seguinte também. Perante esta vontade dos cidadãos, ou estas exigências de maior participação, de maior transparência, é preciso ver que as nossas democracias são democracias representativas. As nossas democracias não são democracias deliberativas. E há uma grande discussão na academia sobre qual é que é o papel da participação. A participação política deve ser maximizada totalmente, ou seja, numa perspectiva de que não deve haver elites políticas, não deve haver partidos, os partidos devem se dissolver totalmente na vontade de participação e deliberação por parte dos eleitores. Eu penso que não. Eu penso que o mais difícil é que a participação política tem que ser dado lugar à participação política. Portanto, acho que esta questão da democracia representativa tem que ser valorizada. Mas é preciso dar realmente um papel à deliberação acrescida que os cidadãos pretendem. Portanto, do ponto de vista dos conceitos e do que é que deve ser a democracia, eu acho que há aqui uma tensão interessante para as democracias representativas de saber em que medida é que se podem ou devem abrir à deliberação que os cidadãos hoje em dia exigem. E acho que isso serve um pouco para colocar a questão da participação política no seu contexto mais teórico. Portugal vive, eu julgo que, portanto, nós estamos a viver realmente um processo histórico em termos de transformação económica e também transformação política. E o que é que nós sabemos sobre a participação dos cidadãos que nos possa informar para se perceber um bocado que tipo de respostas é que podem ser dadas? Quando nós, no Instituto de Ciências Sociais, começámos a fazer inquéritos e estudos sobre a participação política dos cidadãos, confrontámos com uma sociedade civil relativamente desmobilizada do ponto de vista da participação convencional. O que é que isto significa? Significa que, no que diz respeito à militância partidária, no que diz respeito a associativismo, no que diz respeito a sindicalismo, Portugal, a sociedade civil em Portugal não era muito ativa e com certeza as pessoas que aqui estão sabem isso melhor do que nós. Portanto, todos os inquéritos que nós realizamos demonstram isso mesmo e até do ponto de vista comparado, olhando para os dados da Europa do Sul, se vê que, por exemplo, em termos de militância partidária, Portugal é um país em que ela é escassa e curiosamente, por exemplo, em Espanha tem um recurso político semelhante ao nosso,
houve, nos últimos 20 anos, um aumento da militância partidária, enquanto que em Portugal aconteceu precisamente o oposto. Digamos que nada disto é particularmente diferente. Portugal não é um caso muito diferente daquilo que se está a acontecer no resto dos países europeus. Portanto, há um distanciamento de facto em relação às estruturas políticas convencionais por parte dos cidadãos. O que acontece é que Portugal, não sendo um caso diferente, está sempre nos últimos lugares. Portanto, temos sempre os piores indicadores, fazemos parte de uma vaga, que certamente não somos os únicos, mas estamos de facto com indicadores piores. E o que é que tem vindo a acontecer? Perante esta falta de mobilização política, temos tido outro tipo de comportamentos associados, como seja o aumento da abstenção, que é uma tendência que também em meados dos anos 80 não era particularmente forte em Portugal e depois começa a acelerar de uma forma muito impressionante e que não tem sido, nunca diminuiu, portanto há aqui alguma estabilização em termos de crescimento da abstenção nas últimas eleições, mas claramente um problema, se por exemplo nós virmos em comparação com a França, em que nas últimas eleições presidenciais que foram há dias temos participação ao nível dos 80%, em Portugal para as legislativas a participação são 60%, cerca disso, e mesmo nas presidenciais, as últimas foram bastante disputadas, tiveram uma participação muito inferior às últimas eleições que tinham sido competitivas a nível das presidenciais. Portanto, há aqui uma diminuição persistente, sistemática na participação eleitoral. Como eu disse, esta tendência é uma tendência europeia e a nível... Tenho lido bastantes autores estrangeiros que tentam ver algo de positivo nesta tendência. E o que é que, por exemplo, alguém como a Pippa Norris, que é uma estudiosa, ela é de Harvard e tem publicado vários livros sobre isto, e o que é que se verifica nas sociedades mais avançadas economicamente? É que apesar desta desistência, por assim dizer, dos cidadãos em relação às estruturas convencionais, tem havido, em alguns casos, uma grande adesão à participação não convencional, no sentido de manifestações, protestos, associativismo através da internet, toda uma série de participação política que é alternativa aos partidos, etc. E que, portanto, no entender de pessoas como essa Pippa Norris, substituem, ou seja, não é que os cidadãos tenham desistido da política, os cidadãos não estão interessados na participação política que lhes é permitida através das estruturas dos partidos e escolhem outras que lhes interessam mais, talvez menos hierárquicas e talvez menos e que lhes permitam deliberar mais concretamente sobre as decisões e o orçamento, por exemplo, este tipo de orçamento a nível local é um exemplo disso. Acontece que em Portugal essa história benigna das mudanças na participação é uma história benigna porquê? Porque reflete a tal maior capacidade cognitiva dos cidadãos. Os cidadãos são mais individualistas, até por boas razões, menos ancorados em rivais sociais e querem participar livremente e fazem-no. Portugal não se inscreve nessa narrativa positiva da evolução da participação política, porque, apesar dessa fraca adesão às estruturas convencionais, não há uma adesão correspondente à participação não convencional que está a acontecer em democracias mais avançadas. Eu suponho que agora, neste momento, essa fraca adesão à participação não convencional é vista muito positivamente porque tem garantido algum consenso social que se tem mantido perante as dificuldades económicas.
Eu conheço também, só para dar aqui mais uma informação, sobre a juventude. A juventude porquê? Porque são as gerações do futuro, não é? E, portanto, interessa perceber como é que elas se posicionam enquanto grupo perante a participação política. Poderíamos ter aqui indicadores positivos de evolução da participação, mas do que eu sei, um estudo que foi feito recentemente sobre a juventude política não mostra um quadro particularmente animador. Nós sabemos que os jovens, em geral, são aqueles que participam mais do ponto de vista menos do ponto de vista eleitoral, e o mesmo se passa em Portugal. E, embora seja verdade que os jovens em Portugal são muito mais informados, porque são muito mais escolarizados do que a população em geral, não é? Isso não se tem traduzido tampouco numa maior participação política, o que completa este quadro relativamente desanimador em relação à participação política em Portugal. Além destes indicadores que eu falei sobre comportamento, há atitudes políticas que estão associadas a eles e que são importantes para nós percebermos, podermos perceber o que é que está por detrás disto. E essas atitudes podem-se chamar, existe uma grande apatia, existe desinteresse e existe desconfiança. Estes sintomas de um certo afastamento, em relação à esfera política, tem sido uma constante em Portugal, mas infelizmente nos últimos 10 anos tem havido um agravamento nesses sentimentos. Nós fizemos no Instituto um inquérito à democracia, à forma como os cidadãos olham para a democracia, e o Eurobarómetro também faz muitas vezes esse estudo, e é de facto muito sério a evolução negativa que tem havido nestas atitudes em Portugal nos últimos 10 anos. Fala-se muito que os últimos 10 anos foram uma década perdida em termos económicos, quer dizer, de divergência com a integração europeia, com a média europeia, mas do ponto de vista político também a insatisfação com a democracia em Portugal era cerca de 40% em 2002 e hoje é mais de 60%. Portanto, nós estamos num patamar muito baixo em termos de comportamentos, e as atitudes, que sempre foram umas atitudes de alguma apatia, desinteresse e desconfiança, estão a deteriorar-se. Porquê? Porquê que é assim? Bem, em primeiro lugar, é claro que existem razões socioeconómicas importantes para explicar estas tendências. Portugal é um país europeu e nós, quando comparamos Portugal, comparamos sempre com outras democracias europeias, mas a verdade é que, como nós agora estamos a perceber muito claramente, Portugal tem deficiências económicas e socioeconómicas muito grandes que fazem com que seja um país que a sociedade tem diferenças. A participação política, quase toda ela, exige recursos, exige disponibilidade, e em Portugal, infelizmente, essa disponibilidade não existe. Existem também recursos educativos e, portanto, há imensas fragilidades na sociedade portuguesa que explicam, em parte, esta falta de participação política. Mas também há razões históricas para o nosso patamar baixo de participação política. Eu trouxe aqui uma citação que é do José Gil, em que ele fala sobre o Estado Novo e diz que o Estado Novo ensinou a irresponsabilidade, reduziu-nos a crianças grandes, adultos infantilizados, recusando ao indivíduo a capacidade e a liberdade para se inscrever. Inscrever, para ele, é ação, afirmação, decisão, com os quais o indivíduo conquista a autonomia e sentido para a sua existência. Ele era um filósofo. Pronto, eu acho que esta frase, não sendo uma frase empírica, eu acho que é bastante simbólica e de facto é verdade. Há aqui legados que marcaram e marcam muito a sociedade portuguesa e que estão por detrás daquilo que nós somos e que não podem ser esquecidos.
Outra questão importante, um sentimento enorme que as pessoas têm de ineficácia. As pessoas têm um enorme sentimento de ineficácia própria. Não sabem do que é que seriam capazes. E mais uma vez, o José Gil chama isto, achei engraçado, síndrome de Lilliput. O português revê-se no pequeno, vive no pequeno, abriga-se e reconforta-se no pequeno. Pequenos prazeres, pequenos amores, pequenas viagens, pequenas ideias, pequenos projetos. Toda esta pequenez provoca a não envolvência na polis, na grandeza da cidade, do overview. Portanto, nós realmente há uma... Não temos confiança em nós próprios e achamos que não temos capacidades. Por acaso é mesmo verdade. Eu tenho analisado ao longo dos últimos anos Eurobarómetros e pergunta-se sempre aos portugueses, fazem-se perguntas objetivas. Quantos países existem na União Europeia? Perguntas fáceis e perguntas difíceis. E depois pergunta-se, noutra pergunta, acha que tem informação sobre a União Europeia? Os portugueses dizem sempre em média, não sabemos quase nada. E, na verdade, olhando para o conhecimento objetivo, os portugueses estão relativamente na média. Já, por exemplo, os austríacos dizem que acham que sabem muitíssimo sobre a União Europeia e estão abaixo de nós. Nós não sabemos assim tanto, mas sabemos alguma coisa, mas ainda pensamos que somos piores do que somos. Portanto, isto é realmente algo de cultural que existe e que é real. É real e que informa as nossas atitudes e a forma como nós nos comportamos. Toda esta questão das atitudes e dos comportamentos, há uma variável, em toda esta questão há uma variável que é fundamental para explicar porque é que as pessoas vão votar, porque é que as pessoas se mobilizam, que é a identificação partidária. A identificação partidária é fundamental para mobilizar as pessoas. E aqui, como é que Portugal está? Nós temos uma identificação partidária que está na média, não é assim tão baixa, mas é curioso. Existe a identificação partidária muito menos entre os jovens do que entre o resto da população, e isso pode ser preocupante. Mas o que acontece é que as pessoas não têm uma relação próxima com o partido. Se se pergunta, tem simpatia por algum partido? Sim, tenho. Cerca de 60% em tempo de eleições, isso também é significativo, dizem que têm simpatia por um partido, mas depois se pergunta, mas sente-se próximo ou é meramente simpatizante? E aí 80% dizem meramente simpatizante. Portanto, não há uma proximidade efetiva e isto contrasta muito com outros países europeus, em que a percentagem de pessoas que se identifica depois identifica-se mesmo, não é meramente simpatizante. E aqui Portugal distingue-se e isso não é bom porque essa ligação muito fraca aos partidos depois contribui para a apatia e a falta de mobilização que de facto existe. E um politólogo que morreu ano passado, infelizmente, que era o Peter Mayer, dizia mesmo que entre sociedade e partidos houve um divórcio por mútuo consentimento. Os indivíduos por um lado, e o que é que os partidos fizeram? E fizeram algo que os está a fragilizar muito neste momento, que foi entrincheirar-se no Estado. Os partidos, perante uma sociedade muito mais individualista, exigente, que quer participar, etc., que quer deshierarquizar os partidos reforçaram a sua posição no Estado, através de... e desligaram-se da sociedade. E eles têm funções muito importantes a cumprir na sociedade, que os legitimam. Se eles tinham esse tipo de funções, mas também tinham funções nas instituições. Têm funções nas instituições e, ao entrincheirarem-se no Estado, a sua credibilidade vinha e vem da sua capacidade de gerir o Estado. Eu acho que aqui chegamos a um problema, a um problema importante, e é o problema que está a acontecer em Portugal, que é de que essa ancoragem do Estado está a ser posta em causa pelas pessoas que veem que os partidos estão a ter grandes dificuldades em conseguir
forma que tenha os resultados que elas sempre quiseram, que é a convergência foi com a Europa, que é a melhoria da qualidade de vida, e tudo isso também, quer dizer, a Grécia é exemplar desse ponto de vista. Os partidos de centro, os partidos do sistema, sempre se tentaram legitimar com o que conseguiam trazer para a democracia social, para a qualidade de vida, e assim se legitimaram. E é esta crise terrível que se está a viver nos Estados que está a trazer, a fragilizar ulteriormente em relação aos cidadãos, porque da sociedade e das suas funções sociais já eles tinham retirado bastante. E, portanto, agora, que nem em termos de funções sociais, nem em termos de funções, digamos, de gestão do Estado, os partidos conseguem agir eficazmente, pelo menos do ponto de vista dos cidadãos. As questões sobre a sua legitimidade colocam-se de forma muito mais grave. Eu acho que já falei bastante, mas queria então terminar, porque os colegas podiam dizendo o seguinte: eu acho que as solicitações e os desejos de participação política que existem, apesar de tudo, e as exigências que os cidadãos colocam, suscitam um conjunto de reformas políticas que, aliás, têm vindo a ser debatidas ao longo dos anos em Portugal, e que os partidos, em larga medida, não têm dado uma grande atenção, embora alguma atenção tenha sido dada, mas, portanto, há aqui o sistema eleitoral, tem que haver claramente há um desejo de que haja uma maior abertura da classe política. Há claramente uma percepção de que existe um comportamento oligárquico entre elites políticas, interpartidário, que permite a manutenção de o mesmo pessoal político regular. Isto é a percepção dos cidadãos, de que não há substituição, que não há renovação. O PS, eu acho que foi um partido importante, por exemplo, na reforma autárquica, que agora permite a renovação dos mandatos. Isto é fundamental para a percepção de que não haja só uma elite política que não se renova. A abertura também passará por uma reforma do sistema eleitoral que abra as listas partidárias. Portugal, juntamente com Espanha, é um dos poucos países onde os cidadãos não podem exibir preferências nas listas. Claramente, uma questão que seria muito importante para demonstrar uma genuína abertura à sociedade civil, de saber o que é que as pessoas pensam sobre as listas de deputados, etc. Isto é fundamental e é uma medida que eu acho que é importante. Terceiro ponto, financiamento partidário. Lá está, os partidos fugiram para o Estado, ancoraram-se no Estado, mas a percepção dos cidadãos é que existe uma excessiva à vontade financeira, digamos assim, excessivo financiamento dos partidos, excessivos gastos para as campanhas eleitorais. Tudo isto seria uma forma de aumentar a credibilidade dos agentes políticos perante os cidadãos. E o PS, eu acho que tem sido o partido com mais sensibilidade a este tipo de temas. Acho que é importante. Mas deixem-me dizer uma coisa: que estas reformas políticas são muito importantes, mas a questão económica é fundamental. Porquê? Porque a forma como os cidadãos entendem a democracia em Portugal é que a democracia procedimental, digamos assim, e todas estas questões são procedimentais sobre a transparência dos partidos, a sua abertura, é quase tudo. É só um ponto de partida. A democracia para os cidadãos em Portugal é convergência económica. No fundo, foi esse o pacto que estes grandes partidos fizeram com os portugueses, foi de que a democratização valia a pena para nós sermos europeus,
etc. E, na medida em que esse tipo de resultado não consegue ser implementado, não são as reformas políticas que vão fazer os portugueses sentir-se mais próximos dos partidos. Embora elas sejam absolutamente necessárias, porque neste tempo de crise, as fragilidades que os partidos têm e demonstram nessas áreas tornam a relação ainda mais conflituosa e difícil. Obrigada. Quero começar por agradecer o convite para estarmos aqui e fazer duas saudações. Uma saudação pela criação do laboratório e uma saudação pela inclusão deste tema como uma das preocupações do laboratório. E o título desta conferência, em minha opinião, aponta para dois temas que estão intrinsecamente ligados, como intrinsecamente ligado à crise que os afeta. Por um lado, evidentemente, o tema da democracia e o da participação política. A democracia representativa, a dita tradicional, em minha opinião, é hoje muito pouco capaz de mobilizar as forças sociais e de enfrentar os desafios que a sociedade moderna enfrenta e que são, como sabemos, muito substantivos. Sobe a abstenção eleitoral em muitos países, diminui fortemente a militância partidária, em muitos países menos notado do que era há 20 anos atrás. Verifica-se um forte recuo também na militância sindical e na militância de outras formas de agregação social e política. E faltam, em grande medida, espaços de diálogo entre as instituições e as populações. De alguma forma, o ideal democrático deixou de cumprir algumas promessas. É evidente que nós, em Portugal, fizemos rapidíssimos progressos em matéria de combate à pobreza e à exclusão nos últimos 35 anos, mas, de alguma forma, não fomos suficientemente capazes de enfrentar esse problema com a substância que se é devida. E hoje enfrentamos um problema gravíssimo, no recuo do Estado, é também um recuo de uma classe média e um empobrecimento do país de forma bastante acelerada. E, de alguma forma, há um desígnio democrático que não conseguiu resolver este problema conforme como seria desejável. Uma outra promessa que considero que ficou por cumprir no diálogo democrático é o aprofundamento do regime, o aprofundamento da qualidade da democracia. E, de alguma forma, eu creio que se estagnou, de alguma forma, nesse aprofundamento, resumindo, em grande medida, ao procedimentalismo que aqui já foi referido. Outra promessa, que provavelmente poderia ter sido trabalhada de outra forma, é de que não se conseguiu, de alguma forma, eliminar o poder invisível. As grandes decisões que afetam as vidas dos cidadãos são tomadas em instâncias que não são fáceis de conhecer pelo cidadão. E quando elas se transportam para instâncias supranacionais, onde em grande medida a democracia ainda não chegou, mais séria é esta questão. E há uma outra promessa que eu gostaria de dizer aqui, que para mim é muito cara, que é a da educação para a cidadania e para a democracia. Quem é que hoje, em Portugal, assume explicitamente esta missão de educar os jovens e as populações para a cidadania e para a democracia? Os jovens que nasceram em regime democrático não têm essa formação. E isto, evidentemente, traduz, ou tem como consequência, uma ideia muito reduzida do que é a democracia para os portugueses. E uma das matérias que provavelmente nos deve preocupar mais é que se estão a quebrar, ou já se quebraram em grande medida, os laços de confiança entre quem governa e quem é governado. Paradoxalmente, o que encontramos é uma falta de confiança mútua. É tradicional, sabemos, a população confia pouco na classe política, mas a classe política também tem alguma desconfiança em relação à população, na medida em que a encara normalmente como grupos organizados que tentam defender interesses muito individualizados, muito sectorializados, e de alguma forma esta desconfiança mútua quebrou ou criou uma barreira na relação entre estes dois atores. E a ausência de confiança mútua é, em minha opinião, um fator social e politicamente perigoso e que nos deve preocupar. É
Esta é uma questão, digamos, quando sabemos que a confiança é o motor da democracia representativa, através da delegação de poder, é uma matéria que deve estar na agenda política, mas a confiança é também o motor da participação dos cidadãos para se envolverem em qualquer ato voluntário, participação cívica e política. Quando não sentem confiança no processo, evidentemente não se vão mobilizar para ele. E estas variáveis que estou a apresentar contribuem muito para o facto de as pessoas, e muito em concreto no caso português, se refugiarem nas redes de relações primárias, sobretudo a família, como o cenário de confiança para eles. E o que ultrapassa a família, e, portanto, os outros e as instituições, entram num campo de desconfiança muito significativo. Na verdade, e no contexto europeu, os portugueses são aqueles que manifestam valores de confiança interpessoal mais baixos. E, portanto, não é apenas não confiar nas instituições. O que, em minha opinião, acaba por ser também o ponto mais grave é que as pessoas não confiam umas nas outras. E isto são indicadores que têm sido estudados a nível europeu e que devem fazer parte do debate central sobre as questões da participação e da democracia. E é evidente que estes baixos níveis de confiança ajudam a explicar os baixos níveis de participação social e política dos portugueses. Nas sociedades onde estes níveis de confiança são mais elevados, gera-se mais participação cívica, mais confiança nas instituições e mais satisfação com a democracia. É por isso que devemos compreender que em qualquer processo voluntário de participação, e mesmo a participação natural no ato voluntário, não é uma obrigatoriedade no caso português, ela tem que estar baseada na confiança. A participação não é uma variável independente. A participação é uma variável dependente dos resultados que o processo participativo pode gerar. Dizer ainda, curiosamente, Portugal é dos poucos países do mundo que tem expresso no seu texto constitucional o termo de democracia participativa. É dos poucos países do mundo onde na Constituição existe a expressão democracia participativa. Agora, o facto é que o país arquitetou toda a sua estrutura política e organizacional para sustentar um regime de base representativa, que todos nós defendemos, mas o mesmo país não deu conteúdos à democracia participativa. E, portanto, é um desígnio constitucional esvaziado de conteúdo em grande medida. É verdade que no período pós-25 de Abril nós sabemos que muitas mobilizações, sobretudo a nível micro-local, nas empresas, nas escolas, nas autarquias, houve muita mobilização popular, muita mobilização dos cidadãos para participarem em matérias que tinham a ver com as suas vidas. Todavia, estes mecanismos de participação participaram-se e, portanto, a intensidade participativa foi-se perdendo. Foi-se perdendo e foi-se circunscrevendo, em grande medida, aos atos eleitorais. Mesmo do ponto de vista legislativo, o quadro normativo que regula a questão da participação em Portugal é provavelmente dos mais avançados. Mas a participação tem um caráter, em minha opinião, muito circunscrito, fácil, difícil acesso a determinadas matérias e, portanto, não são fáceis, muitas vezes, para que o cidadão possa aceder, mesmo a nível das autarquias. Para aceder a um processo de consulta pública sobre determinadas matérias, não é fácil, muitas vezes, para o cidadão chegar a essa informação. E este caráter consultivo dos processos participativos tem muito de assistencialista também. E, em alguns casos, não generalizando, de eleitoralista, como é evidente. Eu gostaria de mostrar, de seguida, algumas imagens sobre os orçamentos participativos em Portugal, porque queria agora falar um pouco sobre esta matéria, porque é, digamos, o novo experimentalismo democrático que o nosso país enfrenta, nos últimos 10, 11 anos, para termos um pouco a percepção de qual é o mapa desta situação e o que é que estamos a viver em matéria de democracia participativa sobre os orçamentos participativos. Este é o mapa do país, com todos os orçamentos participativos que existiram e existem até agora. É um mapa em
constante mudança, e aquilo que nós consideramos também, olha, para o mapa, é que há uma certa contaminação por proximidade. Muitas autarcas olham o vizinho do lado que faz e tentam fazer e nem sempre fazem bem. Nem sempre fazem bem. O que, felizmente, alega um pouco nesta matéria é que há hoje uma segunda geração de orçamentos participativos. A primeira geração foi de base consultiva. E o que eu quero dizer com isto é que os cidadãos foram convidados por estas autarquias a participar para apresentarem propostas para os orçamentos autárquicos, mas sem potencial de decisão sobre esses orçamentos. E, portanto, são orçamentos de base consultiva, em que, no fundo, não transforma aquilo que já é o processo tradicional de decisão sobre os investimentos. Esta segunda geração de orçamentos participativos emerge em Portugal, sobretudo a partir de 2008 e 2009, e que é o mapa que está aqui exposto, é a segunda geração, são processos deliberativos, em que as autarquias colocam à disposição do município, freguês, uma parte do orçamento para que seja o cidadão a decidir como gastar essa verba. Falamos, no caso de Lisboa, tem sido até há poucos anos atrás, até o ano passado, 5 milhões de euros, no caso de Cascais, 2 milhões e 100 mil euros, noutras autarquias, cerca de 1 milhão de euros. Já vamos ver o peso destes valores. Mas esta, no fundo, é a trajetória dos orçamentos participativos em Portugal, e aquilo que nós vemos é um crescendo, mas com quebras aqui em dados momentos, e essas quebras devem-se a períodos eleitorais. E, portanto, sempre que há um período eleitoral, para as autarquias, há uma quebra na intensidade participativa, ou há uma quebra nos processos de democracia participativa. Parece uma certa esquizofrenia da democracia participativa em Portugal, e estes números de experiências que tem no painel nem são sempre as mesmas experiências. E, portanto, o que demonstra, este é o outro mapa que eu escolhi mostrar, e o que demonstra o seguinte, para explicar e para contextualizar um pouco o que eu disse antes. Os processos consultivos, são estes que estão aqui expostos no mapa, têm muito pouca durabilidade, muito pouca sustentabilidade. O cidadão participa 1, 2 anos e deixa de participar. E o processo cai. E nestes casos cai, evidente, por decisão política, porque não há nenhum enquadramento legal que obrigue a fazer os orçamentos participativos em Portugal. Salvo 2 países do mundo, não há nenhum enquadramento legal que isto seja político. O que eu quero dizer com esta matéria é o seguinte: o processo consultivo não transforma nada daquilo que já é as práticas participativas tradicionais. E, portanto, o que é mais curioso é que estes processos nasceram e morreram por decisão de quem os criou. Estas cerca de 30 autarquias que aqui estão começaram por vontade política, e o mesmo executivo acabou com os processos passados por anos. O que demonstra, em minha opinião, 2 elementos essenciais. Por um lado, a fraca vontade política que esteve na origem destes processos, e, por outro, erros metodológicos crassos, que estão, inclusive, na base do modelo adotado, que é o de base consultiva. E, portanto, os processos deliberativos são aqueles que se mantêm com vigor, com capacidade de mobilização do cidadão. Isto significa que o cidadão está atento e que se mobiliza quando confia no processo. E quando não confia, quando é apenas chamado a participar para dar a sua opinião sobre qualquer matéria, ele percebe que a seguir não sabe como vão ser tomadas as decisões com aquilo que ele sugeriu. E um orçamento participativo distingue-se de outras práticas de participação pelos seguintes elementos. É que as tradicionais práticas de participação são apenas de auscultação sobre problemas que as pessoas vivem, sugestões, não mais do que isto. E os orçamentos participativos não é apenas ouvir problemas, é definir prioridades, é apoiar e acompanhar a implementação dessas prioridades e avaliar a execução das prioridades. E, portanto, é uma abordagem sistémica sobre o trabalho da governação, sobre o trabalho da execução dos investimentos públicos. Esta tabela mostra aquilo que eu expliquei há pouco, como nascem e como morrem os orçamentos participativos, e vejam como rapidamente eles vão existindo quebras nas dinâmicas participativas. Este tem a ver com os pesos financeiros, os pesos orçamentais que o orçamento participativo tem nos orçamentos municipais. No caso de Lisboa, representa cerca de 1,1% do investimento da autarquia, no caso de Cascais, 4,4%, em Odmira, 2,6%. Não anda muito distante daquilo que são as médias internacionais, com
exceção de alguns países da América Latina, em que falamos de percentuais do orçamento municipal com a ordem dos 30%, 35% até 50%. O caso mais avançado nesta matéria, no contexto europeu, da Catalunha, em que 60% do investimento municipal era decidido pelos municípios. No caso português, até este momento, a Câmara Municipal de Cascais é o que apresenta um peso percentual do orçamento participativo maior do que é o investimento público autárquico. E, para terminar um pouco esta apresentação, eu gostaria de mostrar este esquema que tenho vindo a construir ao longo dos anos e que nos ajuda também a compreender e a posicionar os processos participativos de base local. Com base em dois grandes eixos. O eixo de quem decide e o eixo de como se decide. E o quem decide é o poder eleito, e aí são os processos de base consultiva, ou são os cidadãos que decidem algumas matérias, e aí os processos de base deliberativa. E como é que estas decisões são tomadas? Numa lógica de concertação social e política ou numa base de individualismo? E se olharmos para esta matriz, podemos facilmente compô-la desta forma. Os processos de base consultiva e individualistas são os tradicionais peditórios. E os peditórios não são mais do que uma política pública de assistencialismo e que fomentam o individualismo que já temos na sociedade. Os processos consultivos, mas que procuram alguma consultação social, são os tradicionais consultas públicas, onde há uma preocupação de ouvir o cidadão e de tentar concertar posições, embora o poder de decisão se mantenha, evidentemente, junto de quem está eleito e mandatado para essa matéria. Os orçamentos participativos em Portugal, na primeira geração, ficaram por aqui. Peditórios ou consultas públicas. E alguns peditórios são até mais distantes do cidadão, quando são apenas canais de internet em que se podem submeter propostas e mensagens e muitas vezes sem resposta do sistema. Os orçamentos participativos de segunda geração posicionam-se, em minha opinião, no outro lado da matriz. E é aqui que encontramos, por exemplo, o caso de Lisboa, que é um processo de base deliberativa, mas que fomenta muito do individualismo que já temos. E, em minha opinião, isto são processos de concurso de ideias, que passa a responsabilidade de decisão para o município, mas não cria critérios de solidariedade social na decisão dos investimentos. E, portanto, pode-se correr o risco do cidadão decidir com base em critérios individuais. Porque sabemos que aquilo que motiva a pessoa para participar é o interesse individual. Sabemos disso. Agora, temos é que ser capazes de desenvolver práticas de participação que permitam que a pessoa, dentro do processo participativo, seja capaz de mudar a sua opinião, sair da posição individualista para posições de construção coletiva. E temos experiências dessas em Portugal a decorrer que demonstram que isso é possível. É possível ter um município numa reunião de 2 horas com outros municípios e abandonar as suas propostas em prol de outras propostas, por considerá-las que elas são mais prioritárias e mais urgentes, com os parques de recursos que existem para investimento. E, portanto, aquilo que é o desafio, em minha opinião, é o de sermos capazes de desenvolver processos de participação de base local que sejam a direção da construção coletiva e, portanto, que passam a responsabilidade também de decisão para o cidadão, mas que essa passagem da capacidade de decisão, ou do poder de decisão, é feita com base em critérios de solidariedade e de coesão e de justiça social. E, para terminar, tentando responder também aos desafios que foram colocados, eu gostaria de ver no futuro há algum partido em Portugal, e certamente da esquerda democrática, com um programa de governo que assuma como desígnio a promoção da democracia participativa. Olhando para os programas de governo em Portugal, a democracia é, digamos, assumida como um dado adquirido e não como um programa de governo. Eu acho que, em minha opinião, era essencial, é urgente para Portugal termos um governo que assuma como programa eleitoral o aprofundamento da democracia. A democracia participativa no país. E ela pode ser feita a vários níveis. A nível nacional, a nível local. Há 8 dias atrás eu estava em Madrid, num encontro organizado no Estado do Rio Grande do Sul, do governador Tarso Genro, que exatamente está a criar, a nível do Estado, que é um Estado maior de Portugal, com mais municípios de Portugal, um sistema estadual de participação, com uma série de canais de participação que ajudam à aproximação
do cidadão à administração pública, que ajudam à reconstrução da confiança mútua, como vos disse há pouco, que se quebrou, e, portanto, eu gostaria muito de ter em Portugal um programa de governo que assuma como desígnio a democracia participativa e que tenha conteúdos operacionais, que assuma também, dentro deste programa, uma missão de educar para a cidadania e para a democracia. Como vos disse há pouco, eu acho que em Portugal e em muitos outros países há um vazio sobre esta matéria. Não há, digamos, as tradicionais instâncias de sociabilidade não assumem hoje explicitamente a missão de educar os jovens para a cidadania e para a democracia. A escola não faz, nem tem tempo para fazer. As famílias não fazem e têm estilos de vida que muitas vezes não têm. A sociedade civil, mesmo nas suas formas organizadas, não assume esta matéria também como desígnio. Os próprios partidos políticos poderiam ir mais longe nesta matéria. E, portanto, eu acho que há um certo vazio hoje de termos instituições que assumam como desígnio a formação explícita dos jovens sobre o que é a democracia e a cidadania e a participação. Porque se falarmos com os mais jovens, o que nós vamos encontrar, e não apenas com os mais jovens, é uma ideia muito reduzida do que é o regime democrático. É poder votar quando tiver mais de 18 anos. E é evidente que isto é uma ideia muito reduzida do que é a democracia. E de alguma forma isso traduz num certo, desculpem a expressão, num certo analfabetismo democrático que todos temos. E gostaria que este Plano Nacional de Promoção da Democracia Participativa fosse entendido na perspectiva de criar mecanismos de participação de base deliberativa dos cidadãos. Não apenas de base consultiva, mas ter mecanismos de participação em que o cidadão também tem poder de decisão sobre matérias de política pública. Não é colocar em causa o regime, é defender o regime da representatividade, trazendo para a decisão política os cidadãos também. Não é alterar a legalidade e a legitimidade democrática que todos nós defendemos, é evidente. É o regime ideal, mas esse regime pode ser melhorado trazendo os cidadãos para o debate e para a decisão política em conjunto. E, para terminar, dizer que os recursos que podem ser colocados à disposição de um programa desta matéria, todos os recursos públicos que podem ser colocados na promoção da democracia participativa não devem ser entendidos como um desperdício, como um gasto, mas sim como um investimento na democracia, na participação dos cidadãos. Muito obrigado. Queria agradecer também o movimento do Laboratório de Ideias e eu venho cá hoje falar da relação e da participação política com o nível comunitário, com o nível europeu. Ora bem, eu gostaria de dizer que na União Europeia a democracia é alvo de um certo paradoxo, porque ela é, por um lado, uma condição estatutária, nomeadamente para os novos membros. A União Europeia é um grupo de Estados democráticos e tem exigências e requisitos fortes no respeito às democracias do plano interno, mas é depois também, já de longa data, um espaço político onde uma discussão continuada sobre o déficit democrático tem levantado exatamente o problema da natureza democrática da tomada de decisão e do próprio funcionamento institucional da União Europeia, nomeadamente os problemas da distância ao cidadão e, por outro lado, os problemas da falta de participação, que, no fundo, são duas faces da mesma moeda. Ora, respondendo ao quesito, ao desafio lançado pelo professor João Rosas, sobre o porquê da situação, o ponto da situação, eu gostaria de dizer que isto tem, de facto, a ver com o facto de esta União Europeia partir, na forma como é realizada institucionalmente no início, do modelo que é o modelo das organizações internacionais, e de haver ainda, em alguns circuitos, alguma tendência para continuar a defender que ela não passa disso. E, portanto, haver uma espécie de falta de compreensão de que se está aqui a gerar uma entidade política nova, que é seguramente multinível, acima disso o princípio da subsidiariedade,
e terá que funcionar uma organização compósita de processos de participação, tanto ao nível local, ao nível nacional e depois ao nível supranacional. Ora, isto leva a pôr a questão de como se legitimam as decisões da União Europeia nos nossos dias, como se têm legitimado desde a sua origem. Eu vou aqui buscar algumas ideias que são da teoria democrática e da própria teoria sobre a legitimidade, um bocadinho montante, e começaria por indicar um primeiro aspecto, que não é um requisito da democracia. A democracia é mais exigente para lá disto, mas que é um requisito da legitimidade, que é o reconhecimento dos governados pela eficácia da governação. A Marina já referiu a questão. Esta é uma questão fundamental da relação entre governantes e governados, é a eficácia da governação. E de uma forma muito simplista, se um governo governa mal, bom favor faria aos seus governados se lá não estivesse. Depois, uma parte da governação da União Europeia decorre, a parte substancial, decorre de um processo de legitimação que ocorre na estrutura da democracia representativa. Ela é crucial, quer para o nível dos Estados nacionais, quer para o nível da União Europeia, e funciona sempre um modelo de legitimidade democrática indireta, decorrente das eleições nacionais e de uma lógica que é necessariamente, nessa perspectiva, uma lógica de interesse nacional. É essa que justifica o papel do Conselho Europeu, é essa que justifica o papel do Conselho de Ministros. Evidentemente não é essa que justifica o papel do Parlamento Europeu, já lá iremos, mas de certa forma é ainda muito a âncora de outras instituições, eu diria mesmo da própria Comissão Europeia. Hoje a investidura dos seus membros tem um processo duplo, mas o facto é que a nomeação de partida é uma nomeação a partir do Conselho Europeu e, portanto, de uma estrutura que é uma estrutura de raiz nacional. E é por isso também que vemos recorrentemente nas reuniões do Conselho Europeu os representantes dos governos dos Estados defenderem as suas damas, o que é normal, alguns mais preocupados com as justificações que têm que dar a montante junto daquelas populações que legitimam o seu lugar enquanto governantes nacionais, outros, eventualmente, em populações um pouco mais amorfas, menos preocupados, porventura, com essas justificações. Ali naquela linha que eu propus outras instituições, eventualmente poder-se falar também do Banco Central Europeu e da forma como ele é ou não é controlado a partir do ponto de vista da legitimidade. Depois, evidentemente, a União Europeia deu há uns anos um passo importante para a criação de uma instância de legitimidade direta e, portanto, de uma participação democrática mais próxima do cidadão, o Parlamento Europeu, com um Parlamento unicameral, um Parlamento com eleições diretas feitas pelos cidadãos, mas quando olhamos para o funcionamento do Parlamento Europeu encontramos, eu não diria defeitos, mas insuficiências se pensarmos no papel que ele poderia ter no conjunto das instituições europeias, no plano democrático. Começarei por dizer primeiro que as circunscrições são, mas são nacionais e, portanto, isto circunscreve de imediato o debate político de campanha eleitoral ao espaço nacional e ao período nacional, que os partidos, alguns tendo já uma estrutura transnacional bastante estabelecida, de alguma forma desaparecem nessa estrutura, porventura com medo que os cidadãos, tradicionalmente tidos por conservadores, também poderá ser um clichê, possam entender que há aqui uma perturbação no espaço doméstico, no espaço políticos de outros espaços nacionais e, portanto, esta estrutura remete o debate político das eleições para o espaço nacional. Depois, se olharmos para os programas políticos apresentados ao Parlamento Europeu pelos vários partidos, eu quase diria o seguinte: nós temos normalmente a ideia de que o debate político sobre antecedente das eleições ao Parlamento Europeu é um debate muito enviesado por política doméstica. Eu julgo que se nós fizéssemos um exercício inverso, isto é, se pensássemos assim, se não fosse, quer dizer, se em vez de se debater até às vezes porque na política doméstica se debatessem questões profundas das opções políticas europeias, nós teríamos verdadeiramente programas políticos viáveis em oposição, ou teríamos apenas uma divisão entre eurootimistas e eurocéticos,
favoráveis à integração e outros que não são. É porque me parece que, do ponto de vista do jogo democrático e a competição democrática, política e partidária é fundamental na estruturação de uma democracia, a União Europeia tem sido particularmente pobre. Vou já voltar a essa questão, que posso tentar sobre os partidos nacionais. Evidentemente, num ambiente deste tipo e com toda a tradição de relativa falta de participação que nós, infelizmente, fomos construindo na sequência da estabilização no pós-25 de Abril, os níveis de abstenção só podem ser altos e a população não está sensibilizada, de maneira geral, para a participação eleitoral no respeito ao Parlamento Europeu. Alguma coisa poderia ser dita sobre as competências do Parlamento Europeu, hoje com competências legislativas substanciais, que eu julgo, no conhecimento das populações também, ligeiramente subestimadas, e às vezes não só, até no nível académico, muitas vezes se diz que o Parlamento Europeu é praticamente consultivo. Isto não é verdade, mas é preciso, não é verdade, toda é verdade, mas é preciso que se saiba até que ponto é que ele pode ir, o que ele pode de facto significar do ponto de vista da governação europeia. Depois ainda, num plano que é de participação política, mas que não é de participação política pela via representativa convencional, a União Europeia tem alguma experiência acumulada. Tem uma experiência muito simpática de referendos sucessivos que resultaram em desaires ou por outra, que resultaram na evidência da divergência entre as opções do aparelho político-partidário e do aparelho político-comunitário e posições tomadas pelos cidadãos, as revisões sustentáveis e respectivos referentes. Regra geral, não quer dizer que não tenha havido referentes favoráveis. Há, evidentemente, uma linha de participação regular da sociedade civil, especialmente nos processos consultivos conducentes ao desenho de políticas, mas é evidentemente segmentar, é uma prática normal e regular nas democracias, mas é consultiva, e, portanto, vale o que vale, e tem problemas de representatividade, como é evidente, porque representa os setores diretamente interessados nas questões em causa. E há, enfim, uma novidade no Tratado de Lisboa, a iniciativa legislativa cidadã. Vamos ver o que é que vai dar, que em princípio implica uma associação de cidadãos de forma transnacional, que poderá vir a ser interessante do ponto de vista de fazer surgir um espaço de participação política transnacional. A pergunta que me parece que é preciso fazer para sabermos se temos uma coesão política ou meramente uma organização internacional na União Europeia, as perguntas parecem que estão ali. Se temos uma sociedade civil transnacionalizada e preparada para uma participação desse tipo, se temos uma consciência da comunidade de interesses, se temos indicadores de solidariedade transnacional, se temos verdadeiramente uma esfera pública e um espaço de debate transnacional, se em suma temos uma comunidade política apostada em olhar para si como um todo e coesa. Eu julgo que teria que pôr um não à frente, praticamente, de qualquer um dos itens, o que significa, julgo eu, tendo em conta o grau de profundidade da interdependência económica que já estamos, tendo em conta a sofisticação, também as insuficiências, mas a sofisticação do aparelho institucional que temos na União Europeia, tendo em conta a dimensão do que é, por exemplo, a legislação europeia hoje, que há aqui uma assimetria brutal entre o aparelho e depois aquilo que são as populações efetivamente governadas por ele, ou, dito de outra forma, que há aqui um processo eminentemente descendente de construção política, e os processos eminentemente descendentes de construção política podem ser muito bons, podem construir casas políticas muito bem feitas, mas seguramente têm pés de barro no respeito à democracia. A crise. Bom, a crise piorou alguns destes aspectos. Eu comecei por dizer que a legitimidade ou a eficácia é um aspecto importante, se não fundamental, das construções políticas. Até há algum tempo atrás dizia talvez assim, bom, não se discute muito, mas o que lá vem é bom, se calhar nem vale a pena discutir muito mais. Neste momento as pessoas dizem, será que funciona? Parece haver aqui uma eficácia política das decisões tomadas ao nível da União Europeia e depois, evidentemente, vinculativas dos nossos governos nacionais, que pode pôr em causa essa relação com os cidadãos. Depois há uma coisa que me parece que é sumamente preocupante. Eu escrevi ali uma incoerência lógica, ou seja, um
paradoxo, porque o intergovernamentalismo é, por definição, simétrico, quer dizer, Estados envolvidos numa relação intergovernamental formalmente valem todos o mesmo. Os episódios acumulados das reuniões dos últimos meses, anos do Conselho Europeu têm evidenciado que esta simetria não existe. Em bom rigor, provavelmente nem valeria a pena em algumas circunstâncias que as reuniões do Conselho todo escreveria na mesma decisão. Depois, um outro aspecto que eu julgo que é preocupante à luz das ideias são as ideias de fundo da democracia. Como eu disse há bocado, democracia é competição política entre programas. Nós vemos políticas únicas, eu aqui divergiria um bocadinho do que disse o João Rosas há bocadinho, porque me parece que isto não é um problema só ideológico, é um problema de pragmatismo e do aparelho burocrático, tecnocrático e político que a União Europeia construiu. E nós temos a política europeia, sem alternativas. Isto tem impactos nas democracias nacionais. Vai um debate enorme sobre derivas tecnocráticas em alguns Estados, seguramente nos mais frágeis. Enfim, a legitimidade constitucional, a legalidade, a constitucionalidade das decisões não terá sido beliscada para já, mas o facto é que há alguma coincidência numa certa, como direi, reorganização dos governos nacionais à sombra de figuras muito próximas daquilo que é a Comissão Europeia e que é o centro burocrático da União Europeia. O caso da Itália, o caso da Grécia até recentemente. Depois, a evidência de que a dependência externa, em cima de acordos de condicionalidade, por mais que sejam acordos mútuos, evidentemente que são acordos assimétricos, portanto são condicionantes e são limitativos na própria soberania no espaço nacional, em função da dependência da ajuda externa, necessariamente, e depois também um impacto que se vem falando de longa data, mas que eu julgo que se poderá agravar, que é um impacto nos aparelhos nacionais de governamentalização. O aparelho comunitário tem algum, vamos chamar-lhe assim, ascendente sobre o aparelho nacional, o governo, digamos que se expande num espaço onde, de alguma forma, os parlamentos se encolhem. Isto é talvez um pouco provocatório, mas poderemos falar de um processo deste género dentro das democracias nacionais. Depois penso aqui uma questão ligada aos ciclos eleitorais. Nós tivemos há dias laboratório para observar isto, tivemos praticamente um 2 em 1, tivemos eleições em França e na Grécia, e o que vimos foi uma radicalização à direita e à esquerda. Aliás, ela estava iminente, ela era presumível, não se sabia talvez qual é que poderia ser a dimensão, mas ela era presumível. São pontas diferentes, são programas políticos diferentes, mas é o mesmo fenómeno. E é um fenómeno de fuga do centro. Eu sei que eu escrevi é também um pouco provocatório, também porque estamos aqui com o Partido Socialista, mas porque este é um problema que pode pôr em causa a normalidade das democracias que temos. É que o centro, em função da política europeia, tendeu a fundir-se, tendeu a aproximar-se. É difícil ao cidadão comum dizer qual é a diferença na oferta eleitoral, e, portanto, do programa político, entre o partido A e o partido B. E a conclusão é inevitável, ela é cristalina. Então, tanto vale votar em A ou votar em B, a não ser que o programa seja explicitamente um programa de apoio de caminhos diferentes. E o que temos visto, a partir daquilo que é a influência das políticas europeias, é que o centro é um espaço tendencialmente fundido. Aqui eu acho que é uma novidade boa. Pelas piores razões, a sociedade civil nos Estados nacionais começa a debater questões de política europeia, de interdependência entre os Estados, e até começa a interessar-se, dizia-me alguém, tenho uma irmã que trabalha num escritório qualquer, numa área qualquer que não tem nada a ver com política, que não tem formação política, não tem militância política, vive longe da política desde que nasceu, e que estes dias estava interessadíssima nos resultados das eleições gregas. Isto significa consciência desta interdependência, consciência de que o que se passa na Grécia, o que se passa na Itália, o que se passa na Alemanha, na França, etc., nos diz respeito também e nos condiciona também. E, portanto, aí parece-me que cresce qualquer coisa de novo e que é inevitável se quisermos ter um espaço europeu como um espaço político para lá de uma mera organização internacional. Aqui também há franjas de perigo, não é? Porque também já vimos que algumas das reações
à crise têm sido reações subversivas. E algumas delas podem, de facto, levar longe demais do ponto de vista da estabilidade dos nossos regimes democráticos. O João tinha pedido propostas, não é? Bom, a proposta idealista seria, bom, vamos apagar tudo e fazer outra vez. Não deixaria de ser uma solução. Há uma vaga tentativa tímida deste género quando se fez, quando se gizou alguma coisa do que depois acabou por estar no Tratado Constitucional e vimos o resultado. Não é? Portanto, é evidente que, aliás, o projeto comunitário nasce de uma ideia funcionalista, não nasce de uma construção de uma arquitetura política idealista. E tem tudo de trás toda uma política de pequenos e preciosos passos para conseguir acumular alguma coisa de viável. Ora, dificilmente se consegue ir ao aparelho político, apagar e tornar a fazer. Talvez fosse bom, mas não se vai conseguir fazer. Ainda assim, evidentemente, é preciso, talvez não em cima da crise, mas é preciso olhar para o aparelho político comunitário, porque se há prova que ele deu nestes últimos tempos foi de que é francamente ineficiente. Nós vimos uma absoluta incapacidade de prevenção, vimos atuações reativas, desconexas, e claro que nos perguntamos, todas as vezes temos os cidadãos nervosos porque os políticos europeus não decidem. Ora, há aqui qualquer coisa que está mal do ponto de vista do tempo de reação e da capacidade institucional de reagir perante crises. Depois há uma questão de fundo que tem que ser discutida, doa a quem doer. É se queremos ou não queremos ser europeus. É se queremos ou não queremos ter uma comunidade política europeia. Porque se queremos, continuamos. Se não queremos, voltamos para casa, fechamos as portas, as janelas, enfim, voltamos ao nosso pequeno bairro, eventualmente as coisas correm mal, mas é uma opção em democracia legítima. É preciso ter essa consciência. Em democracia essa opção é legítima, mas convém que essas decisões sejam tomadas em cima de um debate público claro e suficiente. Claro, aqui estariam, enfim, diria, os objetivos de fundo. Eu aqui tocava questões mais pontuais, elas não são pontuais, mas são pelo menos questões, se calhar, de maior viabilidade para lidar com estas questões da diplomacia. Reconstruir, sobretudo quando se trata de reconstruir em cima de um contexto que é de crise. Acho que uma questão que é fundamental e que está a criar angústia nas populações é a questão dos programas políticos e das escolhas. Nós estamos todos postos perante a ideia de que não há escolha. Cabe aos grandes partidos políticos, antes de mais, aqueles que seguramente não pretendem subverter o sistema, mas pretendem dar-lhe saúde, propor programas, políticas e alternativas. A alternativa não parece poder ser em democracias que se constituíram como modelo para o mundo, de repente continuamos por aqui, destruímos tudo e vamos fazer uma revolução de fundo. Isto é o radicalismo. O radicalismo pode ser desespero. Portanto, parece que há qualquer coisa que é preciso trabalhar, que tem a ver exatamente com a questão dos programas políticos.